Chegou a hora do Olhar em Pauta. O Olhar em Pauta de hoje é sobre um cara chamado Enilton, que é lá de Montes Claros, em Minas Gerais. Ele trabalhava como motorista de ônibus quando descobriu que estava com esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Isso foi em 2011. Aí o Enilton, nunca tinha ouvido falar dessa doença, por isso decidiu criar um canal para explicar como as pessoas podem lidar com o corpo. Ele usa um computador portátil, e tem uma espécie de mouse com câmeras que leem o movimento dos olhos dele. O Enilton vai digitando com os olhos e o computador repete o que ele escreveu em voz alta. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao canal do Nilton Barbosa. Eu me chamo Nilton Barbosa da Silva. Eu tenho esclerose lateral amiotrófica. Quando eu recebi o diagnóstico foi um baques, depois eu chorei muito e foi que a ficha caiu. E a mulher dele, a Célia, também dá dicas ali de como cuidar de alguém que tem essa doença, a ELA. Meu nome é Célia, sou esposa de Enilton. Ele é portador de ELA há 7 anos. Ele é traqueostomizado há 2 anos. Eu vou ensinar vocês agora o momento de estar aspirando. É muito fácil, muito simples, tranquilo. Olha, muito tranquilo, ó. Aspirar, expirar. Aspirar, expirar 3 vezes. E agora ele quer dar um recado para vocês. Obrigada, viu, gente? Até o próximo vídeo. Aqui, ó, aqui. Obrigado, pessoal. Inscrevam no canal Enilton Barbosa. Oi, Eliana, a gente falava há pouco, tem tanta gente que usa a internet para fazer coisa que não presta. E olha o auxílio na vida do Enilton. Olha, é muito complicado para mim falar dessa doença, porque eu perdi um grande amigo, assim, quase um irmão meu, que foi o Rodolfo Fernandes com essa doença. Um cara lindo, jovem, inteligente, rico, aos 49 anos. E essa doença parece que escolhe pessoas muito especiais, né? Por exemplo, o ex-comandante do Exército, que é um super general, um super militar muito prestigiado, Eduardo Vilas Boas, a Marta Brígido, que foi uma psicóloga importantíssima em Brasília. Enfim, é uma gente mais nova, com muita capacidade, e essa doença é uma doença meio misteriosa. O Globo deu uma reportagem muito importante de primeira página essa semana sobre o tratamento dessa doença, sobre novos tratamentos para essa doença. Eu recomendo. Agora, o mais importante no nosso Olhar em Pauta hoje é que as pessoas podem usar a internet para o bem, para ajudar outras pessoas que tenham a mesma dificuldade, que estejam no mesmo processo. Ou seja, vamos usar a internet para o bem, por que usar para fake news e para prejudicar as pessoas? Guga, o que você nos diz desse exemplo ali, Ele já com a doença bastante avançada, mas levando a vida como pode e feliz. Muito importante essa iniciativa dele de mostrar como ele lida com a doença. Interessante que a Eliane falou de pessoas especiais, muitas vezes tendo essa doença. O Stephen Hawking, a gente não pode esquecer, que aliás viveu décadas com esclerose lateral amiotrófica, e o Lou Gehrig, que nos Estados Unidos era muito famoso, era o maior jogador de beisebol dos Estados Unidos dos anos 30, e esclerose lateral amiotrófica nos Estados Unidos é chamada de Lou Gehrig Disease, porque foi a doença que ele, no auge, seria como Neymar desenvolver essa doença hoje. Mas os avanços no tratamento, infelizmente, ainda não são tão... não avançaram tanto quanto, por exemplo, na esclerose múltipla, onde os avanços são absurdos e a maior parte dos portadores hoje não apresenta nenhum sintoma. Então, vamos torcer para que esclerose lateral amiotrófica haja esse avanço, especialmente com os avanços na medicina nos próximos anos, quem sabe décadas, haver uma cura para essa doença. Porque exatamente isso, Guga? Até hoje não se tem cura, Não se conseguiu ainda saber por que os neurônios que são responsáveis por o movimento e tudo mais acabam morrendo. André, você viu que a mulher do Enilton, a Célia, dá exemplo também. Pegou carona e já vai ajudando as pessoas a lidarem com quem tem a doença. Eu ia destacar a participação especial da mulher dele, como é importante também, porque ela até fala, até o próximo vídeo, deve ser de fato uma sequência explicando
como fazer para cuidar, para ajudar, para lidar, que é a doença dele e toda a família sofre, é claro. Então, eu achei bem bonito, assim, ela participando e tratando aquela situação como dela também. Eu achei, o meu destaque é para ela. E aí, Mônica, a gente esbarra no que a gente falou um pouquinho mais cedo aqui, né? No amor, porque isso mostra claramente a relação de amor entre esse casal ali, que depois de tanto tempo junto convive com uma limitação dessa. Sem dúvida, tem muito amor envolvido ali na produção do vídeo, mas o que chama muita atenção também é essa potência da vida, né? De alguém que tem uma doença tão séria, tão terrível como é essa doença, mantém ali uma criação, né? Uma criatividade, o seu discurso para o mundo, a sua presença, usando uma tecnologia tão formidável como essa, de fazer os olhos encontrarem as letras e o texto se produzir e até uma voz. Como a Eliane, eu também sofro demais quando eu ouço a palavra ela, designando a doença, porque o Rodolfo Fernandes foi uma perda enorme para nós. E de vez em quando eu recebi e-mails dele, que ele comentando alguma coisa dita na televisão, uma reportagem, escrito exatamente nesse sistema. É incrível, né? Que uma doença que deixa a pessoa totalmente prisioneira do seu próprio corpo e com o cérebro funcionando perfeitamente bem, seja tão, sei lá, como é que a pessoa se vê, né? Eu vi uma vez o texto do historiador Tony Judith, que eu gosto muito também, ele também teve ela, e ele escreveu um texto incrível, descrevendo a sua própria situação, escreveu assim também, com uma máquina desse, e era exatamente essa a ideia, que era um cérebro prisioneiro de um corpo que já não se mexia, mas com potência. Tony Judith escreveu livros com a doença, o Rodolfo escreveu e-mails, se contatou com os amigos, e o nosso personagem se comunica com o mundo inteiro através dos seus vídeos. Obrigado, gente!